O título da aula era, subtítulo, né? Aspiração por serviço. Aí ficou faltando 2 minutos e 28 segundos. Se você distribui prachada, distribua adequadamente. Se você canta kirtans, você deve aprender o significado dos kirtans. Então você entenderá o significado e sentirá o gosto disso. É assim que você pode deixar seu guru feliz com o seu serviço. Qualquer que seja o serviço que você faça, lembre-se de que Gurudeva está observando você. Gurudeva sempre pensa em você. Pense em como torná-lo uma boa personalidade, como torná-lo uma pessoa adequada para o serviço. Você deve ser como um pássaro chatak. O pássaro chatak sempre espera que as gotas de chuva caiam do céu. Você também deve sempre esperar por uma instrução para fazer algum serviço. É necessário ter esse desejo. Então aqui, Srilacharya Maharaj está falando sobre o serviço. Qualquer serviço que nós vamos fazer tem que ser da forma correta, da forma adequada, não de qualquer jeito. Vamos distribuir prachada, vamos distribuir da forma correta. Qual é uma das formas corretas de distribuir prachada? Falar para a pessoa que vai honrar a prachada que é um alimento do altar, que foi oferecido para Deus antes, não esconder. Essa é a forma correta. É diferente a pessoa comer algo, uma prachada, que veio do altar sem saber, e a pessoa saber que está honrando a prachada. É o alimento da alma. Então essa é uma das formas de distribuir da forma correta. Enfim, existem várias regras de distribuição de prachada, mesmo no templo. Você não pode, você mesmo servir-se, você próprio da sua prachada. É sempre o outro que tem que dar a prachada para você. Você não pode pegar a prachada, servir outro se você não lavou a mão e as mãos e a boca. Enfim, tem uma série de coisas que devem ser seguidas. Também não se deve honrar a prachada antes de cantar o que cantamos, Mahaprasade, Govinde, Namah, Brahmani, Vaishnave, Sopya, Punya, Vatan, Rajan, Visvasona, Ivajayate. E também a canção Sarirabhi Jajal, somente não cantamos a canção no dia de Anukalpa, o dia que não se come grãos. E quando que não se come grãos? O Sri Chaitanya Sarasvati Mati não come grãos de forma alguma no dia de Ekadashi, em 3 dias durante o ano também, que não são Ekadashis, mas é jejum de grãos. No Jamastami, o aparecimento de Krishna, o aparecimento do Senhor Nishinradeva, que é um avatar de Krishna, também não se come grãos. E no dia do aparecimento de Mahaprabhu, também não se come grãos. Então, nesses dias não se canta essa canção antes de honrar a prachada. Mas isso é da prachada, temos que fazer qualquer serviço da forma adequada. Se vamos pregar da forma adequada. Não vamos pregar da nossa mente. Escutamos em outra missão, escutamos em outra filosofia e vamos pregar. Não, vamos pregar somente o que Sri Chaitanya Sarasvati Mati está pregando. O que Srila Siddhar Maharaj pregou, o que Swami Prabhupada pregou, também somos autorizados, podemos ler os comentários de Swami Prabhupada, podemos ler os livros de Swami Prabhupada, os livros traduzidos por ele, como o Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, entre outros, o Néctar da Devoção. Então, e temos também que ler Srila Govinda Maharaj e Srilacharya Maharaj. Aí sim podemos pregar o que eles estão falando, não da nossa mente. Por isso que não é aconselhável ficar lendo coisas de outras missões, coisas de outras filosofias. Por quê? Porque você irá misturar. A nossa mente é muito poderosa do lado de nos bagunçar, de nos misturar, de confundir. Maya é muito forte. Então, se você ler várias coisas, você lê sobre Kardec, você lê sobre budismo, você lê sobre outras Gaudias, outras filosofias, Mayavadis, não devemos fazer isso. Ler sobre
shivaístas ou qualquer outra pessoa que siga qualquer outra linha. Nós somos Gaudiya Vaishnavas, nós somos servidores de Mahaprabhu, Radha Krishna. Então temos que ler somente isso. Além da nossa missão, podemos ler o quê? Livros de Swami Prabhupada, Seva Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. O resto, somos orientados a não ler. Então, na hora da pregação, se você ler tudo, você vai começar a misturar o que você leu no kardecismo, o que você leu no budismo, o que você leu no Mayavadi, o que você leu no shivaísta, e aí fará uma mistura, como é dito, um khichdi. É a mistura. Khichdi é uma comida que você mistura dal com arroz, enfim. Não devemos fazer isso. Na hora da pregação tem que ser algo que escutamos e que lemos, da nossa missão. E nunca achar nada. Ah, eu acho isso. Não, você não acha nada. Eu não acho nada. Nós podemos até achar, mas não vamos distribuir isso para os outros. Por isso temos o Guru para orientar. Tem o Guru dando abertura para perguntas todo domingo, ou se você também quiser escrever para ele, você tiver esse relacionamento com ele, você pode escrever e fazer alguma pergunta. Então, qualquer serviço que vamos fazer tem que ser da forma correta, da forma adequada. Você vai fazer guirlanda, você quando vai cortar a linha, não vai colocar a linha na boca para enfiar na agulha, porque a boca é contaminada. Então tem uma série de coisas que devemos fazer e seguir. Quando você vai colocar a guirlanda no altar ou no guru, por exemplo, aqui temos 3 gurus da nossa missão, né? Na verdade são os 3 gurus da sucessão discipular. Você traz um vaso para o templo, você não vai colocar ao lado do guru, você tem que dar para o sacerdote, você dá para o pujari, porque a flor tem que ser, cantar um mantra para purificar as flores. Então são tudo regras que temos que seguir. Não é simplesmente chegar com vaso de flor e colocar você. Mesmo que você seja um pujari, você é o pujari do templo? Não, então o pujari do templo vai colocar. Se tem um visitante, um sannyasi, uma personalidade no templo, quem vai colocar a guirlanda nele? O pujari, o sacerdote. Não é qualquer um que não se purificou, não tomou banho, não está de roupa devocional, nem vai purificar a flor e vai lá e coloca a guirlanda. Então, tudo isso é serviço da forma correta. Temos que fazer tudo da forma correta. Mesmo que não tenha ninguém olhando, como diz Srilacharya Maharaj, Gurudeva vê tudo. Gurudeva está vendo tudo. Não adianta achar que ninguém está vendo, Gurudeva está vendo. Então temos que fazer da forma correta, não fazer de qualquer jeito. Qualquer serviço devocional. O serviço material também deve ser feito da forma correta. Senão você vai tomar a bronca do seu patrão, você poderá até ser mandado embora se você faz algo muito errado. Porque a vida devocional podemos fazer de qualquer forma. Isso deixará o Guru feliz. Hoje é Purnima, hoje é lua cheia. É a lua cheia que terminou o mês de Kartiki. Kartiki Vrata. Hoje termina Kartiki Vrata. O voto do mês que Krishna mais aceita o serviço devocional. Srilacharya Maharaj fala, hoje é dia dos homens rasparem a cabeça. Ele já falou isso várias vezes. Ele tinha um devoto que apareceu de cabelo na live dele, no Zoom, e ele falou para o devoto, e esse cabelo, quando você vai cortar? E o devoto ficou assim, ele falou, venha para a Índia que eu mesmo vou cortar teu cabelo, eu mesmo vou raspar. Então o Guru gosta que nós, homens, raspemos a cabeça, e usamos sika, claro. Não somos Mayavadi de raspar a cabeça toda, temos que usar a sika. O homem usa a sika, a mulher não tem necessidade de raspar a cabeça, de usar sika, não importa. Mas o homem sim. O Guru ficará feliz. Queremos deixar o Guru feliz ou não? Se queremos deixar o Guru feliz, vamos raspar a cabeça. Quando ele olhar você e ver você de tilaka na testa, de cabeça raspada, ele pode não falar nada, mas ele vai ficar feliz de ver aquele devoto
seguindo a orientação dele. Temos que seguir a orientação do Guru. Se queremos deixar o Guru feliz, temos que seguir a orientação dele. Nada mais vai deixar o Guru feliz. Ele está dando toda a energia dele, ele está dando tudo dele, todo o conhecimento dele para nos purificar, para nos dar a misericórdia através do serviço. Ele está dando tudo da vida dele para nós e o que nós retribuímos para ele. Não fazemos nada do que ele pede. Quem gosta disso? Quem já deu aula sabe muito bem que o aluno que não faz o que você manda, o aluno que é indisciplinado, o aluno que não faz a tarefa que ele tem que fazer, ele não estuda para a prova. Quanto desgosto tem um professor quando corrige uma prova e vê que o aluno não sabe nada? Quem já deu aula sabe disso. Quem já corrigiu prova de aluno sabe disso. É muito desgostoso o professor dar uma prova, ele vai dar uma prova de acordo com a aula que ele deu, os alunos, né, deviam estudar, e ele olha aquela prova e não consegue tirar nenhum conteúdo do que ele ensinou. Eu não estou falando em prova-teste, claro, hoje em dia a maioria das provas são testes, né? Porque senão ninguém passa de ano. Se fizer uma prova dissertativa, nem português. Eu tinha um professor na faculdade veterinária que ele corrigia erros de português. E tinha aluno que ficava devendo nota para ele, porque escrevia uns absurdos de erro de português. Como que um médico veterinário, enfim, qualquer profissão, você vai escrever uma receita, fazer um receituário para o paciente, o animal é o paciente, mas quem compra o remédio animal é o dono. Então, aí você comete um erro de português absurdo, né? Então, temos que fazer da forma correta. E o Guru, ele fica feliz quando ele canta e todos cantam juntos. Como ele diz agora, você tem que saber, quando canta a canção, o que está sendo falado na canção. Só cantar a canção tem algum benefício? Sim, tem benefício. Mas se você souber o que está sendo falado, não precisa decorar palavra por palavra a tradução, mas você tem que saber o conteúdo. É muito comum um devoto cantar uma canção para o Panchatattva, que é aquela que cantamos à noite, né? Sri Krishna Chaitanya Doya Koromori. E de manhã é Sri Krishna Chaitanya Jiva Doya Kori. As duas são para o Panchatattva. É muito comum você ver um devoto cantando e no final da canção ele fala Jaya Guru Deva, quer dizer, ele não sabe para quem está sendo a canção. Ele está glorificando o Guru no final da canção. Ou ele canta uma para os Vaishnavas, que nem cantamos, ou o Rei Vaishnava Thakura. E aí ele canta também para o Guru. Quer dizer, ele não tem a mínima noção do que está cantando. Então é importante sabermos o que estamos cantando. Serviço adequado, serviço da forma correta. Gurudeva vê tudo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu dei alguns exemplos. Claro, existem inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos. Você, por exemplo, você vai limpar o templo, você tem que perguntar. Cada templo tem uma norma. Você tem que perguntar, você vai usar a vassoura do banheiro para limpar a cozinha da deidade? São coisas óbvias. Se você não sabe, você tem que perguntar. Não podemos fazer isso. Imagina, não podemos entrar com a japamala no banheiro, porque é um local contaminado. Não podemos entrar com a Gopichanda, a tilaka, o barro do Ganges, a argila do Ganges que passamos na testa, no corpo. Não podemos entrar com isso no banheiro, porque é algo sagrado e o banheiro é algo contaminado. Como vamos usar uma vassoura que limpou o vaso sanitário, limpou o chão, para limpar a cozinha? Então, temos que fazer tudo da forma adequada. Quando não sabemos, temos que perguntar. Não há problema nenhum em perguntar. E se fizermos algo errado porque não sabíamos e não perguntamos, e recebemos a correção de quem sabe da forma correta como se faz, não podemos ter o falso ego e ficar nervosos, ficar irados. Como diz Shilacharya Maharaj, temos que gostar quando alguém nos corrige. O Guru, ele corrige o discípulo é corrigido pelo Guru, ele tem que ficar feliz.
Temos vários casos nas escrituras, Sanatana Goswami, temos caso de, deixa eu ver outro exemplo, Namacharya Srila Haridasa Thakura, não, desculpa, Sri Advaitacharya. Sri Advaitacharya nunca foi corrigido por Mahaprabhu, nunca. Veja só o que ele teve que fazer para ser corrigido por Mahaprabhu. Ele foi pregar o Mayavadi, ele foi pregar a filosofia Mayavadi, totalmente oposta do que Mahaprabhu veio nos dar. E Mahaprabhu, quando soube, ficou muito nervoso, muito nervoso. Chegou para ele e falou: como você pediu para eu vir para a terra? Advaitacharya foi um dos que ficou pedindo para Mahaprabhu vir. Namacharya Srila Haridasa Thakura também. Como você está pregando o impersonalismo? E Mahaprabhu bateu nele, literalmente. E ele ficou muito feliz, porque foi a primeira bronca que ele tomou de Mahaprabhu. Ele teve que fazer isso. Então, é a visão ao contrária. Nós do Ocidente e do Oriente também hoje, claro. Mas quem não tem a concepção correta, ele recebe um corretivo e ele fica nervoso, porque o ego dele é muito alto. Veja só como a concepção é errada. A pessoa o devoto quer continuar a fazer algo errado do que receber o corretivo, a orientação e fazer da forma correta. Então, uma pessoa que pensa dessa forma, ele está com uma âncora no fundo do rio, do lago, do mar, remando, mas ele está preso ainda no ego. E o ego é um dos principais inimigos da vida devocional. Então, temos que fazer da forma correta. Gurudev está vendo, como Silacharya Maharaj falou. E Silacharya Maharaj gosta que façamos tudo da forma correta. E a forma correta é com regras e regulamentos. Ele fala, não tem como evoluir espiritualmente sem seguir regras e regulamentos. Quem está em Iraga Amarga, serviço espontâneo, eu vou oferecer para Krishna no templo a comida, a flor, de qualquer forma, eu tenho coração puro. Quem está nesse nível? Por isso temos que seguir regras, pelo menos no templo, né? Porque na casa tudo é mais liberal, na sua casa. Mas se você quiser seguir regras e regulamentos igual do templo na sua casa, será muito bom também. Temos que servir Krishna da melhor forma possível, o Guru da melhor forma possível. Não vamos oferecer um alimento para o Guru que tenha cebola e alho. Claro que ovo e carne nem pensar. Mas você vai oferecer num restaurante, isso aí foi um dia um assunto de comentários numa aula com um sannyasi da missão, e foi perguntado para ele, você oferece tudo para o seu guru? Ele falou, não. E quando você está num restaurante comendo algo com cebola e alho, porque todo restaurante tem cebola e alho, é impossível você comer em algum lugar que não tem cebola e alho. Se você comer uma comida cozida, tem cebola e alho. Você vai oferecer cebola e alho para o Guru? Aí foi dito isso, foi perguntado para o sannyasi da missão. E ele falou, eu não ofereço. Eu não vou oferecer cebola e alho para o meu Guru. Para quê? Para eu ficar com a consciência limpa, que eu não estou comendo boga, que eu estou honrando a prachada do meu Guru, mas para isso você vai oferecer para o Guru cebola e alho? Então, veja a sua compreensão. Às vezes, alguns têm essa compreensão de fazer isso. Mas não é apropriado. Depende da interpretação, do nível espiritual de cada um, vai interpretar de uma forma. Então, temos que tentar fazer da melhor forma possível sempre. Não que o nosso melhor vai ser o perfeito. Silacharya Maharaj já falou. O nosso melhor nem sempre... A maioria das vezes não é o perfeito, mas temos que tentar fazer o melhor, sempre o melhor para Deus. Para nós, às vezes, a maioria não faz o melhor, sempre faz de qualquer jeito. Mas vamos fazer para Deus, vamos fazer o melhor que conseguimos. Vamos continuar com a leitura, está na metade mais ou menos. O mês de Damodar chegou.
e Gurudeva disse que devemos seguir uma determinada rotina por 3 dias. Tomamos koi pela manhã, arroz e dalma, dal fervido com abóbora, ao meio-dia, e um pouco de chapati à noite. Em alguns lugares eles fazem isso durante todo o mês, mas sabemos que muitos devotos estrangeiros não estão habituados a comer apenas uma coisa, apenas dalma e arroz todos os dias, sem leite, sem iogurte pela manhã. Apenas koi ou chapati. Koi não é o mesmo que muri. Muri é feito de arroz cozido, mas koi é feito de arroz em casca cru. É semelhante ao milho pipoca. Eu comi isso ontem e hoje também. Você pode tomar koi com um pouco de melaço, mas eu não posso tomar melaço. Bolinho de arroz doce é feito de muri, arroz tufado e melaço, mas você pode fazer um pouco de naru de koi e melaço. Esses são alguns alimentos que Silacharya Maharaj está falando no mês de Kartik, que está acabando hoje, acabou hoje. Né? São alguns alimentos, preparações que são feitas na Índia. Nós já tínhamos, na verdade, lido isso, mas eu não lembrava. Né? Eu só lembrei na hora que ele falou da alimentação. Então, mas não tem problema de ler novamente. Né? A instrução de Silacharya Maharaj ou qualquer um dos gurus, nunca é demais lermos novamente. Alguém tem alguma pergunta? Foi feita alguma pergunta? Por enquanto não. Então vamos continuar a leitura. Eu não lembro onde parou aqui também. Estamos no capítulo 7 do livro Shri Guru Sua Graça, talvez o 7.2. Vamos ver o 7, eu sei que começou, né? Não, eu acho que foi no 7.3, porque o 7.1 já tinha sido lido. Eu acho que foi o 7.3. Vamos ver aqui. Dor de cabeça de Krishna. Discípulo. Esse aqui já foi. Este foi um dos pontos que veio à minha mente naquela oportunidade. O outro foi o seguinte. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: ordeno que te convertas em guru e libertes a terra. Esse aqui já foi também. Já lemos também sobre Ramanujacharya. Vamos ver aqui. Jiva Goswami disse: se tenho algum dinheiro e vejo que outra pessoa sofre por falta dele, se me aferro fortemente ao meu dinheiro enquanto ela jaz ali, jejuando, sem alimentos, serei responsável por seu sofrimento. Similarmente, se possuo algum conhecimento, se posso ajudar meu vizinho e não o faço, serei responsável. Se não o ajudar, incorro em uma ofensa contra a sociedade. Em certa oportunidade, perguntei a um médico: você conhece perfeitamente a enfermidade? Se não, como se arrisca a tratar um paciente? Já lemos esse também. Mais baixo entre os mais baixos. Discípulo. Já que um devoto sempre se considera o mais baixo, ele desejará levar os demais a um guru mais elevado. Srila Sridhar Maharaj. O grau de devoção por Krishna nos levará ao ponto de pensar: não sou nada, sou o mais baixo entre os baixos. Não obstante, quando surgir a inspiração de atuar como guru, a necessidade de ensinar chegará a nós através da ordem de Krishna. Tens de fazê-lo. Nesse caso, é Krishna quem quer fazê-lo.
é seu fluxo. Chaitanya Mahaprabhu disse: Sanatana, a graça de Krishna flui a ti através de mim. Está passando através de mim, porém não compreendo todas estas palavras. Eu sinto algo semelhante. Estou cumprindo as instruções de meu acharya. Ainda que seja tão baixo, aceitei esse dever tal como ordenou-me meu acharya. Com essa necessidade interna, uma pessoa poderá realizar o trabalho de acharya. Não é somente algo externo, mas também interno. O acharya nos pediu: continuem a pregação. Vocês são qualificados. Se não o fizerem, por que então a entreguei a vocês? Deverão difundir essa mensagem da mesma forma que eu fiz. Se alguém sente este impulso sincero em seu coração, deverá realizar este trabalho. Se não servirmos a sociedade com tudo aquilo que dela recebemos, seremos responsáveis ante nosso Guru e ele nos repreenderá dizendo: você tomou tanta energia de mim e agora a conserva para si, deve liberá-la para ajudar os demais. Então aqui Srila Siddhar Maharaj está falando como ele falou outro dia de Mahaprabhu. Ele falou de Mahaprabhu que Mahaprabhu ordenou que nós falássemos somente de Krishna, consciência de Krishna. Krishna, a consciência de Krishna não é somente Krishna, ele falou isso também. É toda a parafernália, Kurukshetra, os locais sagrados, os associados, tudo isso é consciência de Krishna. Consciência de Krishna não é somente Krishna. Então, quando Krishna quer que o fluxo da pregação flua, ele vai passar isso para a pessoa, para o devoto. E Mahaprabhu falou: eu ajudarei você. Você começa a pregar, eu vou te ajudar. E a Minai, a verdade, descende de acordo com a quantidade que você consegue distribuir. Então, a pessoa que recebe o conhecimento, ela tem que distribuir, não guardar para si. Srila Maharaj está o tempo todo falando: vá pregar de porta em porta, distribua de local em local, para os amigos, para todos. Mas quem está fazendo isso? Temos que fazer isso. É a vontade do Guru, é a vontade de Mahaprabhu, distribuir a consciência de Krishna. É o serviço mais importante. Muito mais importante do que você ficar o dia inteiro cantando a Japamala em casa. Ah, hoje eu cantei 64 rondas. Tem alguns que cantam 128 rondas por dia. 128 rondas por dia, sei lá quantas horas dá, é praticamente o dia inteiro. Mas, na verdade, como diz Srila Govinda Maharaj, estamos fazendo 108 rondas de Namaparada, de ofensa ao santo nome. É bom fazer o Mahamantra? Temos que cantar, no mínimo 16. Mas, se for pregar na rua, de porta em porta, ou em algum lugar, de alguma forma, é mais importante a pregação do que a Japamala. A Japamala nunca deve ser menos de 4 voltas por dia, para quem faz o dia inteiro de serviço devocional. Mas é superior à pregação, não há nada superior à pregação. Da forma adequada. Não há nada superior. Nenhum serviço devocional agrada tanto a Krishna, a Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, quanto a pregação. Então temos que começar a sair e pregar. Divulgar. Srila Maharaj falou uma aula, já tem um certo tempo, ele falou que cada devoto tem que trazer 5 novos devotos por ano. Você imagina quantos devotos teríamos aqui agora hoje? E no domingo, então, não caberia no templo. Se cada devoto cumprir o que a Srila Maharaj está falando. Mas como que vamos trazer 5 novos devotos se não pregamos para ninguém? Não pregamos para os amigos porque achamos que não é confortável. Temos medo de perder a amizade deles.
Mas se você perder a amizade de um amigo que não quer falar de Krishna, não quer escutar sobre Krishna, não é uma amizade para você. Isso quem está falando são os gurus. Isso quem está falando é a escritura, não associação com devotos. Com não devotos, desculpa. Não se associe com não devotos. Então temos que pregar para todos, para o colega de trabalho, não para o chefe, porque se ele não gostar, ele pode te mandar embora. Mas ele também vai te mandar embora se Krishna quiser, porque tudo está sob o controle de Krishna. Krishna controla tudo. Não controlamos nada. Então, Mahaprabhu falou, eu ordeno que vocês só falem sobre Krishna. E só falar sobre Krishna é falar com todo mundo sobre Krishna. Se vai uma pessoa na sua casa arrumar qualquer coisa, internet, você tem que falar de Krishna para a pessoa. Se você vai em qualquer lugar, você tem que falar de Krishna. Pelo menos tentar. Se não conseguir, pelo menos tentamos. Mas Silachara Maharaj está falando o que Srila Siddhar Maharaj falou aqui. Temos que distribuir. E se Krishna quiser que você distribua a consciência dele, ele fará com que você distribua. Mesmo que você não entenda o que está falando. Porque você terá a ajuda de Mahaprabhu. Sripata Pasi Maharaj falava, é o vento. Sripata Pasi Maharaj falava, eu dou a aula, ele dava aula, 1h30, 2 horas de aula, se deixasse, se não avisasse ele dava 4 horas de aula, ele não parava de dar aula. E ele falava no final, eu nem sei o que eu falei. Para eu saber o que eu falei, eu tenho que escutar a gravação. Alguém gravou? Às vezes ele brincava. Alguém gravou? Né? Então, por quê? Porque tem ajuda de Deus, tem ajuda de Mahaprabhu. Não somos nós que fazemos nada, nós estamos na forma de uma ferramenta. Quando você faz a guirlanda, você faz o arati, você faz a pregação, você faz qualquer coisa no templo ou fora do templo, não importa. Você está sendo usado como uma ferramenta. O guru que faz o serviço. O devoto não faz o serviço. Por isso que Krishna aceita o serviço do guru. O Krishna não aceita o serviço diretamente do devoto. Krishna só aceita o serviço, isso Srila Siddhar Maharaj também falou, já lemos isso, não lembro em qual livro, mas já lemos isso. Ele falou, Krishna não aceita o serviço incompleto. Krishna aceita somente o serviço completo, o serviço correto. O Guru, sim, aceita. Ele faz ele nos usa como instrumento. E aí o Guru serve Krishna. E aí Krishna aceita o serviço do devoto puro dele. Por isso temos que ter um Guru. Se não for através do Guru, Krishna não vai aceitar o serviço, porque não existe serviço sem a mão do Guru, sem o Guru nos orientar. Então, como foi dito aqui agora, foi lido agora, o serviço tem que ser através do Guru. O Guru orienta, o Guru dá misericórdia e nós executamos. Tentamos executar, mas temos que tentar executar da forma melhor que podemos. Vamos continuar aqui a leitura. Se alguém recebe este tipo de inspiração, deverá tentar cumprir essa ordem. Ainda assim haverá dificuldades. Converter-se em guru, alcançar a posição de guru e o respeito que se dispensa a um guru é uma coisa. Executar a tarefa é outra. A sinceridade é necessária. Claro que é difícil, não há dúvida. Se alguém fracassa, estará perdido, e os outros também estarão. Por conseguinte, devemos ser cuidadosos com o que recebemos de nosso guru e também verificar se estamos aptos a desempenhar essa missão, se estamos qualificados para fazer bem aos demais. Discípulo: pode-se oferecer orientação espiritual
sem dar iniciação. Pode-se explicar aos outros o que se ouviu dos lábios do mestre espiritual. Portanto, que necessidade há de dar iniciação? Srila Sridhar Maharaj. Essa também é uma armadilha para prender o guru. Você transmite instruções a outros sobre a vida espiritual, e aqueles que a recebem dirão: não posso aproximar-me de ninguém mais. Só posso aceitar o que escutei do Senhor. Não posso admitir como meu guru ninguém além do Senhor. Discípulo. Entretanto, pode-se dizer: se me aceita, então digo que aceitei a ele. Srila Sridhar Maharaj. Se ele o sentir sinceramente, poderá dizer: se você tem verdadeira fé em mim, digo-lhe que vá até aquele cavalheiro. Alguém pode dizer isto se realmente crê que outra pessoa é superior. Porém, se nota que o acharya titular da sociedade está caindo, pensará: como posso aconselhar este cavalheiro sincero que estabeleço uma conexão com ele? Neste momento, ele terá que descer e assumir a responsabilidade de continuar a obra de seu guru. Tudo depende da realização ser sincera. Veja só o que Srila Sridhar Maharaj falou aqui. Que a pessoa que prega para o novato, enfim, para as pessoas, às vezes a confusão da pessoa nova e falar: eu quero receber iniciação com você, com mais ninguém. Mas a pessoa, se ela tem a consciência, a pessoa que eu digo quem está pregando, ela não vai iniciar ninguém. Se tem alguém superior a ela, se tem o seu guru, ou se não for seu guru, mas se tem alguém superior, um guru superior, mesmo que você seja guru. Srila Sridhar Maharaj, lemos acho que ontem isso, e ele fala: se tem dois gurus, o guru inferior, espiritualmente, claro, ele tem que indicar o guru superior, o mais elevado. Então, se você é um pregador, sendo guru ou não sendo guru, e alguém quiser receber iniciação com você, se tem alguém superior, você tem que indicar aquela alma sincera para receber de alguém que é mais elevado. E a pessoa tem que compreender. Se você é um pregador, e alguém falar: eu quero receber iniciação com você, você fala: olha, eu vou indicar o meu guru, eu vou indicar aquele guru, ele é muito mais elevado do que eu, ele é apropriado, eu não sou apropriado para lhe guiar rumo ao mundo transcendental. A pessoa tem que ter essa consciência. Agora, como foi dito, se o guru titular cair, se o guru titular começar a quebrar os princípios, começar a fazer várias coisas erradas, você terá que assumir o papel de guru. Porque como é que você vai indicar uma alma que está querendo Deus para alguém que está caído? Alguém que caiu. Então, isso é Srila Sridhar Maharaj falando. A pessoa que prega, sendo guru ou não sendo guru, alguém vai algum dia falar: eu quero receber iniciação com você. Mas se tem alguém superior, eu falei isso ontem na aula, Shripad Tapasi Maharaj, aconteceu isso com ele. Srila Sridhar Maharaj falou: você vai ser o guru do Brasil. Como eu sei isso? Porque Shripad Tapasi Maharaj, na época Bhuvana Mohan Prabhu, ele tinha um site, um blog, eu não lembro como era o tipo do... Enfim, ele tinha um canal na internet, já saiu do ar, claro, porque ninguém mais pagou o domínio, mas eu copiei essa aula dele, esse texto dele, antes de sair do ar. E ele fala justamente essa história, que Srila Sridhar Maharaj nomeou ele guru do Brasil. Mas ele não aceitou, por quê? Porque tinha alguém superior a ele. Tinha Srila Sridhar Maharaj. Como que ele ia colocar alguém no abrigo dele?
orientar para alcançar o amor puro por Deus, alcançar Goloka Vrindavana, se tinha alguém superior a ele para fazer isso. Então, Srila Siddhartha Maharaj está falando aqui, essa é a conduta correta de quem está pregando. Não importa que a pessoa queira receber iniciação com você, você tem que orientar e falar, não, receba com aquela pessoa. Ele é mais elevado, ele vai conseguir te orientar melhor rumo ao amor puro por Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Tem uma pergunta da Ana Purna. Você passou para mim aqui já? Então a Ana Purnadidi fez uma pergunta, vamos responder. Ela fala assim: como superar o medo? Ana Purna, o medo maior, eu tenho vários amigos psicólogos, aqui da missão mesmo. Na missão deve ter 4 ou 5 psicólogos. Então, um psicólogo falou para mim, maior medo da pessoa, qualquer medo que ela tenha, qualquer fobia, né, o nome científico do medo é fobia. Qualquer fobia que a pessoa tenha, qualquer medo, está relacionado a morrer. No fundo, no íntimo, está relacionado a morrer. Qualquer medo que a pessoa tenha. Então, o que é o medo? Como se livrar do medo, né? A pergunta? Como superar o medo? Então, o medo, na verdade, é quando nós temos a consciência que somos o corpo. Se você tiver a consciência que você é a alma, mas não adianta somente escutar isso. Todos nós aqui, até o Juliano que está aqui de novo, o Juliano veio, né, no sábado à noite, ele veio domingo de manhã, ele veio domingo à noite e hoje é segunda à noite, ele está aqui de novo. Então, ele está caminho a quê? Ele está no caminho de servir Deus, vontade de servir Deus, e ele vai perder o medo, se ele tem algum medo. Porque o medo é a consciência que somos o corpo. Um devoto que tem a consciência, mas como eu falei, não só escutar. Até o Juliano que está aqui já escutou várias vezes eu falar, não somos o corpo, somos a alma. Pelo menos umas 10 vezes, ou mais. Porque isso é a base. Então temos medo por quê? Porque achamos que somos o corpo. Eu tenho medo de ladrão na rua, porque ele pode me dar um tiro. Eu tenho medo disso, eu tenho medo de subir numa escada porque eu posso morrer, posso cair e quebrar a perna. Eu tenho medo, sei lá que tipo de medo a pessoa tem, existem inúmeros medos. Medo de barata, medo de, né, mulher às vezes tem medo de barata, medo disso, né? Então, o medo vem por quê? Porque achamos que somos o corpo. A alma não tem medo, quem tem medo é a mente. Novamente, entra nessa questão, a alma não tem nenhum relacionamento com o mundo material. Ela não tem medo, ela não tem dor, ela não sofre. E o medo é um sofrimento. Eu tenho medo de pegar Covid, todo mundo hoje, pelo menos a maioria. Por quê? Porque tem medo do quê? De ficar com dor no corpo? Não, não tem medo de ficar com dor no corpo. Não tem medo de ficar com febre, ninguém tem medo de ficar com febre. Tem medo do quê? Porque a Covid está matando. Sei lá no Brasil quanto está, eu não tenho acompanhado estatística, porque isso não acrescenta nada na nossa vida. Acompanhar a estatística, quantos morreram hoje, quantos morreram ontem, isso não vai acrescentar nada na nossa vida. Então, quantos estão morrendo com a Covid-19? Velhos, novos, qualquer pessoa está morrendo. A pessoa tem medo por quê? Porque ela não tem consciência que ela é a alma. O corpo morre, a alma não. E você só vai morrer com a Covid se o seu karma for morrer com a Covid. Você só vai morrer de um tiro de um ladrão se o seu karma for morrer no tiro de um ladrão. Então, para que ter medo? Mas, como temos a concepção que somos o corpo, e como que vamos perder essa concepção? Praticando a vida devocional da forma adequada. Qualquer pergunta que é feita, a resposta é uma só. Srila Maharaj falou isso outro dia. Fazem tantas perguntas para ele, tantas perguntas todo domingo, ele já está dando aula. Ele começou a dar aula no dia no Zoom, no dia
da iniciação da Jnana Vididi e de Shunanda Didi. Dia 6 de maio desse ano, ele começou a dar aula no Zoom e não parou até hoje, todo domingo. Quantos meses já tem isso? Né? 6 meses. Agora dia 6 vai fazer 6 meses que Silachara Maharaj todo domingo está dando aula. E as perguntas, como ele disse, a pergunta é uma só, a resposta é uma só. Qual que é a pergunta? Como servir Deus? Como sair desse mundo? E a resposta é, servindo Deus. Como perder o medo? Servindo Deus. Como ser mais tolerante? Servindo Deus. Sempre a resposta é igual. Então temos que servir da forma adequada. E pregar, como foi dito. A pregação vai fazer com que a verdade descenda para nós. E aí vamos realmente ver que nós somos o corpo. Poxa, hoje eu raspei a cabeça. Eu raspei a cabeça? Como assim? Rasparam minha cabeça. Eu não sou esse corpo. A alma não tem cabeça. A alma não tem cabelo. Como que alguém pode raspar? Rasparam a minha cabeça. Enfim, temos uma identificação com o corpo o tempo todo. Por isso temos o medo, Annapurna. A única coisa, a prática devocional que pode nos tirar, pode fazer com que superemos esse medo. Annapurna fez um outro comentário. A filha de meu amigo vive com medo. Como ajudar ela? Você, na verdade, Annapurna, tem que ajudar ela, não o medo dela, você tem que ajudar a alma dela. A função nossa, Mahaprabhu falou, a nossa função é ajudar a alma dos outros, não se preocupar com algo material. Mas, claro, a pessoa está aflita, você não vai falar isso para ela, né? Mas você vai ajudá-la através da devoção, do serviço a Deus, e se ela seguir a orientação, se ela seguir o caminho da consciência de Krishna, ela conseguirá gradativamente perder o medo, e não só o medo, qualquer coisa. Mas se é uma pessoa que ainda come carne, é uma pessoa que usa droga, lícita ou ilícita, é uma pessoa que faz sexo ilícito, é uma pessoa que faz jogos, ela não vai perder o medo, ela não vai seguir a consciência de Krishna. Quem não segue os princípios, uma pessoa, eu tinha um conhecido, né, não vou falar o nome, claro, né, mas ele se iniciou. Aí é o que Silachara Maharaj fala, devoto não é aquele que se inicia, discípulo não é aquele que se inicia, discípulo é aquele que segue disciplina, e disciplina é o que o Guru orienta. Devoto é aquele que dá o voto para o Guru e segue o voto que ele deu para o Guru. Quando nos iniciamos, demos o voto de cantar a Japamala todos os dias. Demos o voto do Guru de não fazer matança de animais. Demos o voto do Guru de não fazer sexo ilícito. De não fazer jogos de azar. Não podemos jogar. Demos o voto para o Guru. Falta um. De não intoxicação. Não, faltam 2, né? De não intoxicação. E também de não acumular dinheiro desnecessariamente. Se a pessoa faz isso, ela está remando, ela pode cantar uma Mahamantra, ela pode fazer tudo, mas ela está remando com uma âncora. Como que ela vai se libertar do medo de qualquer coisa? Então, eu garanto para você que se ela não seguir a consciência de Krishna, esse medo vai persistir. Porque o psicólogo, ele pode ajudar dentro da limitação da medicina. Porque a psicologia é um ramo. O psicólogo não é médico, mas está na área médica. Então, é um ramo relacionado à atividade médica, como um fisioterapeuta, como um nutricionista, enfim. Mas ele não vai conseguir tirar todo o medo da pessoa. E o principal medo que todos têm, que a devota psicóloga me falou, é o medo da morte. Nenhum psicólogo vai conseguir te tirar o medo da morte usando a instrução acadêmica. Somente o medo da morte sairá com a consciência de Krishna.
a consciência de Deus, praticando corretamente. E consciência de Krishna é o que Srila Siddhar Maharaj falou. Não adianta você ter a consciência de Krishna, você tem que praticar a consciência de Krishna. Ter a consciência só não adianta, tem que praticá-la. Então, o que você pode fazer, Annapurna? Você pode começar a falar de Krishna para ela, falar para ela oferecer o copo d'água antes de tomar, coisas básicas que dá para ela fazer. Pregar um pouquinho por dia, ou quando você encontra ela. De repente, se ela tiver alguma fortuna, ela vai querer conhecer o Guru, ela vai querer se iniciar. É o que podemos fazer. E se ela não quiser, você foque em quem queira. Srila Siddhar Maharaj falou isso outro dia. Uma pessoa falou para ele, poxa, o pessoal da Sampradaya Rama, né? Eu não lembro direito o nome da Sampradaya, mas era Sampradaya Rama alguma coisa. Eles dão comida na rua, eles dão roupa, você não faz isso? E Srila Siddhar Maharaj falou, não. Mas aí a pessoa falou para ele, mas como que você vai pregar para alguém que está com fome? E ele falou assim, então, ele falou, eu estou pregando para milhares de pessoas, muitas pessoas que querem escutar a consciência de Krishna. Aquele que vira as costas, aquele que não vai ouvir porque está com fome, eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo, que é pregar a consciência de Krishna, dar algo eterno para os outros, para buscar alguém que virou as costas ou ele não pode aceitar porque ele está com fome. Então a nossa função, Srila Siddhar Maharaj deixa claro isso, a nossa função é pregar. E Mahaprabhu falou, não fale nada que não seja sobre Krishna. Então se você for dar um conselho material para ela, você não está seguindo Mahaprabhu. Mahaprabhu deu essa orientação, eu ordeno que todos só falem sobre Krishna. É o que eu posso te falar, Annapurna. O que você pode fazer para ajudar essa amiga sua é pregar para ela. É claro, né, ela fala inglês, dê para ela o site internacional, SS Mata Internacional. A Jane vai colocar agora aí no comentário do Facebook qual é o site internacional. E lá tem aulas de Srilacharya Maharaj durante anos, acho que tem 8 anos ou 9 anos de aula dele lá, todo dia. Tem 4 livros dele para puxar o PDF e baixar o PDF gratuitamente. É o que você pode fazer para ela. Indicar um guru genuíno, o que ele fala. E ela vai compreender porque o idioma que ele passa para a gente é inglês. A Annapurna Didi comentou aqui, fez outras perguntas. Ela fala assim, eu falo de Krishna, mas ela fala que eu sou louca. Então, Annapurna, então largue ela. Se a pessoa não aceita falar sobre Krishna, a ordem de Mahaprabhu é que você só fale sobre Krishna para as pessoas. Se você quer seguir o que Mahaprabhu orientou, ele não orientou, ele ordenou. Essa foi a palavra de Srila Siddhar Maharaj. Não é uma orientação, é uma ordem de Deus. Não fale nada que não seja de Krishna. Então, o que você pode falar? Vai falar o que para ela? Tentar consolá-la? Ah, sua filha, isso. Não. Tem alguém que vai querer escutar de Krishna. Se ela acha que você é louca, ela procure alguém, então, um profissional da saúde, para curar o medo da filha, a fobia da filha. Eu não sei se a OMS, a Organização Mundial da Saúde, se eles consideram a fobia uma patologia, uma doença. Mas, enfim, ela que procure um profissional da área. Você faz o que você pode. Você vai falar de Krishna, porque é isso que Deus pediu para você. E não só para você, para mim e para todos. Né? Aí você comentou aqui também. Ah, só comentando, né? Quando falaram que Mahaprabhu era louco, que ele entrava em êxtase, e aí a Advaitacharya falou, eu queria ter essa loucura. Mahaprabhu, ele rolava no chão em êxtase, enfim, ele tinha sintomas de êxtase puro. Não era sarradismo como alguns fazem, ficar pulando. Não, Mahaprabhu sentia êxtase real. E falavam que ele era louco, mas a Advaitacharya falou, eu queria ter a loucura dele. Né? Então não se preocupe que ela chamou de louca. Deixa eu ver, você comentou mais algumas coisas aqui.
Aí você falou assim, e não quer falar mais comigo. Ótimo. É ótimo se ela não quer falar mais com você. Você não vai ter que cortá-la. Porque é claro que ela não quer falar com você. Ela não quer escutar sobre Deus. É uma pessoa que não tem mérito para escutar sobre Deus. Você tentou, você fez sua parte. Dividoia. Você tentou falar de Krishna para ela. Ela não quer. Nós podemos levar o cavalo para tomar água. Não podemos obrigá-lo a tomar. Então tem várias coisas que temos que prestar atenção quando é dita pelos gurus, quando está nas escrituras. Por que você está se preocupando tanto com a sua amiga se ela não quer a cura da alma? Porque a alma dela está muito doente. E o que você pode dar para ela? A cura da alma. Você não é formada, pelo que eu sei, em algo relacionado à mente. Você não é psicóloga, você não é médica psiquiatra. Então, como você pode ajudar alguém que tem medo, tem fobia? Você pode ajudar dando algo para a doença da alma dela, não para o corpo. Você não é habilitada para isso. Eu não sou habilitado para isso. De curar ninguém do seu problema mental. Como eu falei, não sei se fobia é uma patologia, uma doença, mas não importa. Você não está habilitada para ajudá-la dessa forma. A sua habilitação para ajudá-la, como todo devoto, é pregar sobre Krishna. E aí você curará a doença principal dela, que é da alma. Então não se preocupe. Deixe-me ver, você escreveu mais ainda aqui. Ela não quer falar mais com você. Aí você falou assim, muito obrigado e tal. Porque é tão difícil a consciência de Krishna. Mas quem falou que a consciência de Krishna é difícil? Ao mesmo tempo que é difícil, é fácil. É somente se render a Ele. Se você se render a Krishna, se você se render a um guru genuíno, Krishna vai dar todo o conhecimento para você. Não é difícil. Estamos em Kali Yuga, Mahaprabhu veio nos dar o santo nome, o Harinama Sankirtan, o canto congregacional do santo nome. Esse é o Yuga Dharma, a religião da era de Kali Yuga. Não há outra coisa a fazer senão servir e cantar o santo nome, congregacionalmente. Não é difícil. Difícil era em Sati Yuga. Em Sati Yuga você tinha que meditar durante 60 mil anos. Você tem noção disso? 60 mil anos meditando no mesmo corpo. Em Treta Yuga, a prática era a matança de animais. Você tinha que fazer aquela cerimônia com matança de animais, com 200 mil mantras, toda aquela complicação, como Bali Maharaj estava fazendo quando Vamanadeva foi na assembleia de sacrifício de animais. Aí em Dwapara Yuga, quando Krishna apareceu, era a cerimônia, era o quê? Era puja, mas não o puja que fazemos hoje. Era um puja de cerimônia de fogo, muito complicado, com mantras e mantras e mantras. Hoje em Kali Yuga é cantar o santo nome, servir Deus, é muito mais fácil, não é difícil. Mas temos que ter vontade. O primeiro de tudo, como disse Lachara Maharaj, é o mérito, é a fé fraca, o mérito espiritual. Se não tiver como essa amiga sua aí, não adianta. Não adianta. Então, não é difícil. Você comentou que é difícil. É e ao mesmo tempo não é. Só depende de nós, da nossa vontade. Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui. A Milita Didi falou o seguinte, dando a vada para Nantal. Quando colocamos o galho de Tulasi na boga para ser oferecida no altar, e quando tiramos a prachada, deixa eu ver aqui mais, do altar, o que podemos falar como o que fazer com o galho da Tulasi? O galho, na verdade, a Militadini, quando você só tem o galho, você não tem os manjares, você não tem a folha de Tulasi para oferecer junto, você só encosta o galho, você não deixa o galho.
Você encosta o galho em cada preparação e o que faz depois? Dá uma lavada nele. Senão vai ficar resto de comida, enfim. Né? Então você encosta em cada preparação o galinho, tira o galho e lava. É isso, é muito simples. Não é para deixar o galho, só encostar. É como se você estivesse colocando uma folha de tulasi ou manjari. Quem não tem galho de tulasi, quem não tem tulasi em casa, pode pedir para mim, eu posso mandar pelo correio. Mas se a pessoa não tem, enfim, ela pode, enquanto isso, mentalizar que está colocando o galinho, uma em cada preparação, ou colocando uma folha de tulasi em cada preparação, ou manjari de tulasi. Porque quando eu dou banho na deidade, no altar, no arati, na deidade, nos gurus, é tudo mental. Ninguém viu eu jogando água na deidade. Ninguém viu eu secando a deidade depois com lencinho. É tudo mental. Então, você oferecer a tulasi também na boga pode ser mental. Claro, se você tiver o galinho, você pode encostar. Se você tiver a tulasi, você vai colocar uma folhinha de tulasi em cada. Então, é isso. Acho que é muito simples isso, né? Se eu não te orientei dessa forma, desculpa, porque eu acabei esquecendo. A Ana Purna fala o seguinte também. É uma pergunta especulativa. A pergunta especulativa, o que quer dizer? É a pergunta que não tem nenhum significado para a sua evolução espiritual. É uma curiosidade, mas vamos ver qual a sua especulação. O pássaro que o senhor falou tem no Brasil? Eu creio que não. Eu nunca ouvi falar. Eu, na verdade, nem conheço o pássaro. Eu só vi em escrituras, né? Srila Siddhar Maharaj falou. Mas é um pássaro que ele só aceita a água que cai do céu. Por que é usado essa analogia conosco? Porque você tem que aceitar somente o que o Guru fala. Fazer somente o que o Guru fala. O pássaro, mesmo que ele esteja morrendo de sede, ele não vai pegar de uma pocinha que acabou de chover. Ele não vai pegar do rio, ele não pega de lugar nenhum. Ele fica com o bico esperando. E Krishna vai dar a água para ele. Senão não teria mais esse pássaro. Né? Se ele não tivesse água, se Krishna não desse, ele morreria. Então, ele abandonaria o corpo. Temos que fazer somente o que o Guru orienta. Essa é a analogia desse pássaro, por isso que é sempre falado nas escrituras, os gurus falam desse pássaro. Vamos cantar então a canção agora glorificando os Vaishnavas, e ainda depois temos a Nama Sankirtan, Hari Harai. Mas até meia-noite é dia 30. Não há problema. Aqui a Alessandra F. da Costa, ela falou que ela não é Annapurna. Então, me desculpe, Alessandra, mas eu tinha certeza que o seu nome era Annapurna. Não, eu acho que ela não entendeu que a Amrita escreveu especula Ananda Didi. Aí acho que ela está falando, não, eu sou Annapurna. A pergunta foi de outra pessoa. Não, mas a Amrita Didi, ela colocou especula Ananda Didi, porque outro dia eu brinquei e falei que a pessoa que faz a pergunta que não tem nenhum significado para a vida espiritual. Aí tem um amigo meu que fala que é o Especulananda Prabhu, ele faz especulação. Mas a Amrita Didi, ela quis dizer, não da sua pergunta, ela quis dizer sobre o pássaro Chataka, né? Qual a significância para a nossa vida devocional, saber se tem esse pássaro no Brasil ou não. Né? É isso, por isso que ela falou, Especulananda Didi e tal. Mas não tem nada a ver com você, Annapurna, né? Isso aqui foi a pergunta dela sobre o pássaro Chataka. Mas se você... O seu nome é Annapurna, né? Alessandra F. da Costa é Annapurna Didi, é isso? Escreva aí enquanto a gente canta a última canção. Aqui é por etapas, a gente canta uma canção e responde, canta uma canção e responde. Agora eu entendi, Annapurna, o que aconteceu. Eu acho que quando eu fui responder para a Amrita Didi, eu falei teu nome é Annapurna. Mas desculpa, não foi você que fez a pergunta do pássaro, foi a Amrita Didi. Hoje no calendário nosso do Gaudiya Vaishnavismo, né, da nossa missão, deixa eu ver aqui. Estamos comemorando hoje a instalação das deidades de Vrindavana, do nosso templo em Vrindavana. O nome das deidades é
Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Rasa Vihari Ju. Então, dia transcendental da instalação das deidades Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Rasa Vihari Ju Ki Jai. Temos também aqui o desaparecimento, dia transcendental do desaparecimento de Shila Sundananda Thakur Ki Jai. Aparecimento de Shila. Só um minutinho. Nimbarka Acharya Ki Jai. Silacharya Maharaj, hoje também é o fim de Chaturmasa, são os 4 meses de monções na Índia, hoje é o final desse dia, e também do voto, né, de Kartik Vrata. Então, Silacharya Maharaj fala que, mesmo não sabendo quem é o Vaishnava que hoje apareceu ou desapareceu, temos que glorificá-lo, porque isso dá mérito espiritual para nós. Não sei se alguém fez mais algum comentário ou pergunta. Então vamos encerrar essa transmissão. Desculpa pelo horário, como eu já falei no início, mas de repente alguém entrou depois. Hoje estávamos sem energia até basicamente 7 horas, 7 e pouco, né? Demos um jeito aqui, puxamos um gato do vizinho, mas o vizinho sou eu, então não há problema, puxei a energia do vizinho e fizemos o programa. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam, sigam somente o que o Guru orienta e preguem a consciência de Krishna.